Então, oficialmente, boa noite. Acho que a única que eu não conheço aqui é a Flávia. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, prazer. Prazer. Vou estar falando hoje, então, sobre criatividade, sobre aplicativos, sobre alguns truques, principalmente do Instagram. Eu acho que é a rede que a maioria das pessoas utilizam, né? Tanto o LinkedIn, ele, apesar de ser utilizado muito no âmbito profissional, mas quando você quer um profissional, você procura ele primeiro no Instagram, para ver como é que ele é. Então, eu vou estar falando disso hoje. Esse curso, essa aula, ela está sendo dada baseada. A gente está participando de um projeto. Eu e a Aline, que está aí, nós somos sócios, nós temos uma empresa que chama Rótulos, da Psicologia Criminal, e nós estamos participando de um programa que é do governo de Minas, junto com a Secretaria de Desenvolvimento. E uma das coisas desse programa, nós temos que falar sobre empreendedorismo. Então, essa é a nossa 9ª palestra sobre empreendedorismo. Falamos sobre várias coisas já, vários temas relacionados a empreendedorismo. E hoje nós vamos falar, então, de criatividade. Como é que a criatividade pode ajudar no desenvolvimento aí das nossas empresas, dos nossos negócios. Bom, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente começar, então. Vocês estão vendo? Já. Bom, então, a nossa palestra, a nossa aula de hoje, ela tem o título de um livro, Roube como um Artista, e foi muito interessante que eu compartilhei em alguns grupos sobre essa palestra de hoje, e um grupo específico teve uma polêmica muito grande de interpretação mesmo, que algumas pessoas falaram assim, não, mas você está fazendo apologia ao crime, está falando que artista é ladrão, e teve todo um processo assim de conversa sobre o assunto que foi muito interessante por conta que gerou uma curiosidade, porque esse é o título de um livro, mas gerou um rebuliço, assim, uma conversa que foi trazendo um despertar querendo ou não, foi uma estratégia de marketing para poder despertar essa curiosidade, e era esse grupo específico era um grupo só de divulgação de eventos, então eles mandam 20, 30 eventos por dia, e esse destacou pelo título, pelo assunto, né, que trouxe, e foi interessante porque foi uma aula de marketing mesmo, porque trouxe o engajamento, as pessoas começaram a falar sobre isso, sobre o anúncio, as pessoas começaram a falar sobre o título, e aí outras pessoas trouxeram outros livros como referência também, com o tema, que usava o título como roubar. Uma outra pessoa trouxe a definição no dicionário do que era roubar, enfim, gerou todo um engajamento que é o objetivo do marketing, de uma forma orgânica, de uma forma que as pessoas que estavam ali falando, eu não conheço nenhuma delas, mas foi de uma forma orgânica, isso foi gerando, então, essa comunicação, esse engajamento. Por conta desse anúncio, o meu Instagram, eu ganhei alguns seguidores, a empresa, o Instagram da Rótulos ganhou seguidores. Então, assim, teve um efeito de gota, né, que ele foi aumentando e foi gerando outras coisas. Então, o marketing digital, ele é exatamente isso. O Kobe Bryant, que é um dos maiores jogadores de basquete hoje no mundo, ele fala, eu coloquei exatamente a frase dele, que era assim, eu roubei todas as jogadas de grandes jogadores. Então, tento honrar os caras que vieram antes, porque eu aprendi com eles. É tudo em nome do jogo, é muito maior que eu. Então, hoje, existe o ditado, né, que nada se cria, tudo se copia, e hoje é exatamente isso. Tudo que nós fazemos, não existe nada que seja 100% inovador. Tudo tem alguma referência para alguma coisa. E isso a gente tem que aproveitar
para colocar dentro das nossas empresas, dentro das nossas redes sociais. A originalidade, ela é nada mais, nada menos do que um plágio não detectado. Então, transformar o trabalho do outro em algo que é seu, e aí não é plagiar, mas é o roubar como um artista, é entender as origens, compreender a história, o que está por trás, e transformar aquilo em algo com a sua identidade, com a identidade da sua empresa. Então, transformar o trabalho do outro é honrar aquele trabalho. Então, nós devemos roubar daqueles que nós admiramos nesse sentido. Um exemplo que é muito interessante, a gente pode ver, quem faz muito isso é a Netflix. Vocês conhecem aquela série This Is Us? Já ouviram falar? Essa série, ela não é do Netflix, ela é do Prime, se eu não me engano, ou passa em outros streams. Só que estava, acho que foi no final do ano passado, ou foi esse ano, não, se eu não me engano, foi a última temporada de This Is Us. Estava estampado, saiu em todas as redes, as pessoas estavam comentando em todas as redes sociais, criaram milhões de memes, foi amplamente divulgado no mundo todo o final da série. Como é que a Netflix fez? Como é que ela fez esse roubar como um artista? A Netflix, ela não tinha no seu portfólio o This Is Us. Mas ela tinha no seu portfólio, por exemplo, a série que chama Gilmore Girls. Já ouviram falar dessa série? Essa série Gilmore Girls, ela tem um personagem que era um dos principais do This Is Us. O que a Netflix fez? Começou a estampar e fazer propaganda da série Gilmore Girls, mas em vez de ele utilizar a foto das meninas, que eram as personagens principais, ela colocou a foto, estampou na foto a do personagem que era do This Is Us. Então, ela atraiu para a sua clientela, para o seu portfólio, a atenção de uma coisa que estava em alta. Então, nós devemos fazer exatamente isso. Isso é roubar como artista. Você não está copiando nada, você não está plagiando, mas você está trazendo aquilo que é do seu nicho, aproveitando aquilo que está em alta, aquilo que está sendo falado. Então, o marketing digital, o que é? O marketing digital, ele é tudo aquilo que a gente consome. Se a gente pegar aqui, eu coloquei 3 exemplos, o exemplo de uma loja, o exemplo de aquela aba de pesquisa do Instagram, e o exemplo de um patrocinado, né? O Instagram, ele conhece, ele escuta tudo que a gente fala. Então, o marketing digital, ele está o tempo todo nos atingindo. E é interessante que a gente tem que pensar, por exemplo, ninguém gosta de propaganda. Ninguém tem saco, por exemplo, aqueles 5 segundos do YouTube é aquela coisa que a gente não tem paciência, a gente quer clicar no botão para passar rápido, a gente não gosta de propaganda. Então, hoje, um grande desafio, principalmente para as empresas, para os profissionais que trabalham dentro das redes sociais, é não virar uma página de propaganda. Essa loja aqui, por exemplo, ela faz propaganda, é uma loja de um clube de assinatura de skincare. A gente fez esse projeto aqui num trabalho do Empretec, do Sebrae, e é uma loja de clube de assinatura, mas não dá para ficar só falando sobre clube de assinatura, não dá para ficar o tempo todo apresentando. Em todos os posts a gente está vendendo, em todos eles, mas é uma venda que é agradável, que não tem cara de propaganda. Esse é o grande desafio. Essa barra de pesquisa que a gente abre no Instagram, ela é venda o tempo todo. Mas e por que algumas coisas nos chamam a atenção e outras não? Porque umas têm cara de que é propaganda, que está ali insistindo para você comprar. Nós não temos problema de que as pessoas nos ofereçam produtos, ou compras, ou serviços, mas nós não gostamos de assistir propaganda. E aí, esses patrocinados? Para um patrocinado nos chamar a atenção, por que o Instagram, qual que é o grande jogada? Ele entende o que a gente pesquisa, quais são as coisas que nós temos interesses, e ele nos mostra os patrocinados
exatamente sobre as coisas que a gente gosta, porque ele quer que a gente fique dentro da plataforma. Então, quanto mais tempo a gente fica dentro da plataforma, melhor é para o algoritmo. Então, ele mostra para a gente as propagandas, né, os patrocinados, exatamente das coisas que nós queremos, para que a gente não saia do aplicativo por conta disso. E aí, pensando que nós somos bombardeados o tempo todo com anúncios, com empresas, com sites, com tudo isso, nós precisamos pensar o quê? Quando nós pensamos em marketing digital. O que o nosso seguidor tem a ganhar quando ele nos segue? O que nós estamos oferecendo de diferencial para esse seguidor? O que vai reter ele dentro da nossa página? O que ele ganha no seguindo? Eu tenho a minha página de psicologia e tem a da nossa empresa, da Rótulos. O que o seguidor ele ganha quando ele vai... O que faz ele de diferencial dele me seguir enquanto psicóloga e seguir outras milhões de psicólogos que existem na rede social? E isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar quando a gente começa a pensar em nossas redes sociais como uma forma de trabalho. E hoje, quando eu estava até conversando com a Cris antes de a gente começar, que a rede social ela é um trabalho. Se a gente não leva a rede social como de fato, uma forma de trabalho, uma ferramenta do nosso trabalho, a forma de crescer, ela é muito mais difícil. Hoje, as buscas pelo Google, as buscas pelas redes sociais, elas são gigantescas. Não é à toa que o próprio WhatsApp ele está fazendo uma remodelagem de ter canais ou anúncios e etc. dentro do próprio aplicativo. Então, o que o nosso seguidor ganha quando ele nos segue? O que nós estamos oferecendo para ele? Nós somos só uma vitrine de propaganda? Por que ele deve nos escolher? Qual que é a nossa diferença entre as outras pessoas? Que transformação que nós estamos provocando nesse sujeito que nos segue? Ele vai ser uma transformação... uma loja de roupa, por exemplo, quantas outras lojas de roupas existem? Mas que transformação que aquele seguidor traz para engajar com a sua loja? Muitas vezes a gente entra... Eu sou assim mesmo. Eu entro numa loja de roupa, eu gosto de seguir algumas lojas. Eu entro lá, que legal, entrei isso aqui, mas saí, eu não tenho engajamento. Então, porque não causa transformação. Então, qual é a transformação que a gente quer provocar nos nossos seguidores? O que faz a gente se tornar memorável na cabeça dos nossos seguidores? Como é que a gente faz isso? Através de certos rituais, através de certas conexões. Quando a gente tem definido que tipo de seguidor que nós queremos, qual a persona, né? Qual que é o nosso cliente ideal, a gente vai montando, a gente vai estudando a personalidade, a gente vai estruturando todo o nosso perfil dentro da rede social justamente para receber esse tipo de seguidor. E isso vai ficando mais fácil da gente saber como transformar a vida dessa pessoa, como que ele vai ter esse sentimento de pertencimento. E se a gente pensar, por exemplo, se a gente faz uma compra ruim, já compraram uma roupa que você comprou e falou assim, nossa, que coisa horrível, nunca mais vou usar. Ou comprou uma comida e é assim, nossa, que comida ruim, gastei dinheiro à toa, né? Então, ou então foi num salão, fez uma maquiagem que você fala, a maquiagem do meu casamento, eu posso falar isso era do dia mais importante da minha vida, a maquiagem do meu casamento foi horrorosa, eu odiei. Então, se uma compra mal feita ela tem impactos tanto financeiros, como sociais, como pessoais. E as pessoas, elas têm várias razões para comprar da gente, seja serviço, seja produto, seja qualquer tipo de venda que nós estamos fazendo. As pessoas têm razões para comprar isso. Então, quando a gente está ofertando alguma coisa para alguém, a gente tem que pensar nisso. O impacto que eu quero causar financeiro, social e pessoal no outro é de transformação. E aí essa identidade, ela é muito importante. Quem me segue lá nas minhas redes, por exemplo,
sabe que todo dia de manhã eu vou postar uma foto tomando café com uma das minhas canecas. Todo mundo que me segue sabe, todo dia de manhã eu posso estar em qualquer lugar que eu vou postar uma foto de uma caneca tomando café. E isso traz uma... As pessoas já sabem disso. Tanto é que, às vezes, eu tô tão corrida que eu não posso. Eu sempre, quando eu não posso, alguém manda. Uai, cadê a caneca do dia? Cadê a caneca de hoje? Não tomou café ainda, não? Outra coisa, a forma de falar. As pessoas sabem, tipo, todo mundo que me segue sabe. Todo dia eu chamo lá, oi, pessoa. Eu me refiro às pessoas que me seguem como ei, pessoa, oi, pessoa. E eu lembro que no início, uma pessoa me falou comigo assim, não, mas chamar os outros de pessoa é muito impessoal. Mas e eu falo sempre no singular, a primeira frase do dia que eu vou me referir às pessoas, eu falo sempre no singular, porque como as pessoas já sabem, já que eu uso essa linguagem, e isso para trazer como se eu estivesse falando para cada um dos meus seguidores. Eu falo, ei, pessoas. Isso fica muito general. Mas quando eu falo, ei, pessoa, estou falando para você que está abrindo o meu story e está vendo, e eu estou te dando bom dia. Então, essa identificação é importante. E é uma construção diária, não é do dia para a noite. Uma outra coisa, a identificação que eu uso muito, música. Tem, às vezes, a pessoa, a Aline mesmo, a gente está viajando, às vezes ela abre o Instagram, toca a música, eu falei, você está vendo, é meu story. É ou não é, Aline? Então, por que eu uso sempre a mesma música? Pelo menos quando eu coloco música, a primeira música que eu coloco é sempre a mesma. Por quê? Porque isso traz uma identificação. As pessoas vão associando. Eu tenho alguns rituais, por exemplo, no sábado eu sempre coloco a unha que eu faço. E eu sempre coloco com a música. E é muito engraçado que, às vezes, filhas de seguidoras minhas, as filhas, quando escutam a música, é a unha da Rebeca? E aí elas me mandam foto. Então, assim, isso vai criando um sentimento de pertencimento. E aí, isso quer dizer o quê? Esse pertencimento. Quando você vai vender, todo dia, eu estou ali falando alguma coisa de psicologia, eu sou psicóloga, estou vendendo terapia, estou vendendo coisas de psicologia. E isso as pessoas vão percebendo, né? Entre uma coisa e outra, entre um story e outro, você vai trazendo um ganho para aquele seguidor, que você vai trazendo conteúdos, você vai trazendo esse sentimento de pertencimento, de comunidade, e aí fica mais fácil você trazer essa venda. Bom, então, existe uma matriz, eu coloquei inclusive com X para ser uma matrix mesmo do conteúdo. Como é que ela funciona? Todas as vezes que nós precisamos criar um conteúdo, nós temos que entender qual é a intencionalidade dele. Todo mundo o tempo todo se posiciona. Então, não, mas eu só tenho um Instagram pessoal, eu posto a minha foto ali. Você está se posicionando dentro da rede de alguma forma. Na cabeça das pessoas que te seguem, na cabeça das pessoas que trabalham com você, na cabeça da sua família, dos seus amigos, tem um posicionamento. Todos nós ocupamos um lugar. Às vezes é um lugar bem pequenininho que as pessoas nem lembram da gente. Mas todos nós estamos, de alguma forma, nos posicionando. E criar conteúdo sem intenção é perder tempo. A gente vai estar gastando tempo porque vai ser um posicionamento que não vai ter uma qualidade. Então, qual que é essa matriz ou essa matrix, porque, na verdade, é tudo posicionamento, é tudo intencional, é exatamente entender o que nós queremos fazer com cada conteúdo que a gente está fazendo. Por exemplo, pode ser um conteúdo para entreter, para inspirar, para educar, para convencer. E a gente precisa pensar que, apesar de estarem aqui nos quadradinhos menores, esses dois de educar e inspirar, eles são extremamente importantes quando a gente está falando da intenção de compra do outro. Então, por exemplo, se a gente quer inspirar, vai refletir exatamente
na condição do outro de tomar uma decisão de compra. Educar, nós vamos estar ali trazendo o quê? O ganho para aquele seguidor, um conteúdo mais denso, ele vai estar sendo ali educativo, fornecer um e-book, todo mundo gosta de ganhar um brinde, um presente, um mimo, então fornecer um e-book, fornecer algum guia, uma coisa que eu gosto muito, eu sempre disponibilizo quando eu estou fazendo quero trazer alguma retenção, eu disponibilizo, por exemplo, um teste que tem uma validação psicológica, não um teste psicológico, mas que tem uma validação que a pessoa pode fazer sozinha, um e-book, algum tipo de pesquisa, alguma coisa que aquele sujeito ele sente que ele está ganhando alguma coisa com aquilo ali, que ele está tendo uma vantagem, está provocando no outro uma transformação. Né? Uma coisa também, o convencimento aqui, depoimentos, estudo de casos, isso tudo ajuda o quê? Auxilia o quê? No poder de decisão desse sujeito, na hora que ele está ali te seguindo. Então, se a gente ficar só no entretenimento, por exemplo, ele vai tratar ali muito do emocional, né? Tanto é que uma das maiores empresas hoje, o mercado hoje de memes, ele está aí para mostrar que é um entretenimento que mexe muito no nosso emocional. O nosso nicho é esse? O nicho da sua empresa é isso? É só entreter? Se for, ótimo, você tem que investir nisso aqui. Mas ainda assim, você tem que educar, ter algum tipo de conteúdo ali que vá trazer um meme que seja, mas que tenha um conteúdo mais educativo, histórias para inspirar. Tem um Instagram, uma página que eu gosto muito, que é o Gina Indelicada. Ele traz muito entretenimento, mas vira e mexe ele coloca ali um conteúdo educativo, alguma história que inspira, ele traz uma coisa da autoridade, vira e mexe ele coloca lá onde que ele foi dar palestra, ele coloca onde que ele foi, que ele apareceu na Globo, que ele saiu no Fantástico, que ele participou do Big Brother. Então, isso é importante, a gente sempre tá pensando qual o posicionamento do conteúdo que a gente quer produzir. O que a gente quer com ele? Onde que a gente está nesses quadrantes? Onde que ele está para a gente poder criar conteúdos de qualidade e não perder tempo? Bom, então o algoritmo, né? O tão falado algoritmo do Instagram, que é o que todo mundo fala, existem milhões de cursos, milhões de pessoas, tudo é o algoritmo, a culpa é do algoritmo. E aí a gente tem que pensar, eu coloquei vários exemplos de páginas aqui, vários exemplos. A nossa página principal, ela é o nosso pitch de elevador. Vocês conhecem esse termo? Já ouviram falar desse termo? Quem já ouviu? Não? O pitch de elevador, ele é como se fosse uma venda. É você vender o seu produto, você vender o seu serviço, você vender a sua empresa num tempo de um elevador descer do andar que você está até o térreo. Então, você falar do seu produto, da sua empresa, do seu negócio, do seu produto no tempo de um elevador, de um andar para o outro. A nossa página inicial da nossa rede social, ela é o nosso pitch de elevador. As pessoas entram, elas vão entrar em cada uma desses aqui. Por que elas vão ficar? Elas vão dar uma olhada. Qualquer um de nós, é automático. A gente entra numa página, a gente rola a tela para ver o que tem naquela página. Se for uma página que atrativamente nos chama a atenção, né? A primeira impressão que nós temos, a gente retém ali. O algoritmo, ele entende, opa, essa pessoa está interessada nessa página, porque ela ficou. Ela rolou a tela, então ela ficou um tempo aqui nessa página. Então, o algoritmo ele começa a entender sobre isso, sobre os nossos comportamentos enquanto clientes dele, enquanto clientes da Meta. Mas como é que tem que ser a nossa capa aqui? Ela tem que ser toda padronizada, igual essa primeira aqui da Rótulos? Ela tem que ser toda colorida, igual essa aqui de cima da Mica? Ela tem que ser...
não tem. Já muita gente já falou, tem que ser tudo padrãozinho, tem que ser organizada, tem que ser isso, tem que ser assado, tem que ser aquilo outro. Isso depende muito de qual é o público que você quer se comunicar. Essa aqui de cima, a Mica, essa primeira aqui, a página dela é extremamente colorida, ela fala de criatividade. Se ela tivesse uma página toda preta, não fazia sentido para o público dela. Né? A identidade visual dela é isso. Ela usa elementos de uma identidade visual, tanto que vocês podem ver aqui, tem o laranja, tem o amarelo, tem o azul, e aqui ela usa o laranja, o amarelo, o azul. Tem uma identidade, mas ele é todo colorido. O da Carol, que trabalha com marketing, tem a cara dela, porque ela vende o serviço dela, os cursos dela, então as pessoas têm que saber quem ela é. Então, é interessante a forma que é a seu pitch de elevador, a sua primeira impressão, ela vai depender de quem você quer alcançar. E uma coisa que é muito importante a gente pensar, se é o pitch de elevador e a gente quer alcançar pessoas que não nos conhecem, é o que a gente vai descrever na nossa bio. E aqui é onde que está a parte mais importante. Ele é mais importante que todas as outras partes. O que é que você oferece? Às vezes você tem uma página toda bonita, uma identidade visual maravilhosa, mas você não sabe o que você oferece. As pessoas entram, não sabe se você trabalha com marketing, se você trabalha com flor, se você trabalha com psicologia, ou se você é um salão de beleza. Então, identificar aqui na bio, por exemplo, eu sou psicóloga, essa do meio aqui é a minha. A primeira coisa que tem lá, faça terapia sem sair de casa. O que eu ofereço? Terapia online. Eu não ofereço outro tipo de serviço. Você atende presencial? Não. Faça terapia sem sair de casa. Então, aí as pessoas já entendem, ela faz terapia e eu posso fazer isso dentro da minha casa. Então, essa percepção de quem você é e o que você interessa, né, o que você oferece, é muito importante. O algoritmo, nós, enquanto consumidores, ele nos acompanha, ele acompanha o nosso comportamento. E aí ele vai nos mostrando aquilo que tem a similaridade com o nosso comportamento. Então, nós, enquanto agora pessoas que ofertam serviços dentro do Instagram, dentro da Meta, nós precisamos de pensar exatamente isso. O que eu tenho de similaridade com os meus concorrentes para que eu possa entrar aí nesse alcance do algoritmo, mas também o que eu tenho quando esse sujeito, esse cliente, ele entrar na minha rede, o que eu tenho de diferente para me destacar dos meus concorrentes. Então, quanto melhor a gente se posiciona, mais o algoritmo vai entendendo as similaridades com outras pessoas que têm o mesmo nicho que a gente, isso vai trazendo pessoas para o nosso Instagram de qualidade. Então, nós precisamos criar estratégias justamente para nos destacar dentro desse mundo de pessoas que estão aí fazendo um monte de coisa dentro das redes sociais. Bom, e aí, por trás de todo o processo criativo, ele é para quê? Para inspirar ideias e gerar possibilidades. Existem várias formas, o nosso título é Hope como artista, existem várias formas da gente se inspirar. Mas eu não sou uma pessoa criativa. Criatividade, ela é uma coisa que ela é treinável. Ninguém nasce criativo. Algumas pessoas estão mais treinadas, têm mais habilidades. Mas criatividade é uma coisa treinável. Quanto mais a gente consome conteúdos, histórias, textos de qualidade, mais a gente vai se tornando criativo. Quanto mais a gente for participando, inserindo em outras coisas, inclusive que não tem a ver com o nosso nicho, mais a gente vai criando, vai aprimorando a nossa criatividade. Quanto mais a gente vai praticando, mais a nossa criatividade ela vai se expandindo. Então, criatividade realmente é uma coisa que é totalmente treinável. E aí, mas aí onde que a gente procura, né? Onde que a gente pesquisa coisas, então, para aguçar a nossa criatividade? Então, anotem aí alguns
aplicativos e sites importantes que vão ajudar nesse processo de criatividade. O primeiro, que é provavelmente o mais famoso, o Google, o mais antigo de todos. Tá, eu vou colocar lá no Google criatividade. O que eu vou digitar no Google para aguçar isso, né? Ter esse processo criativo. Uma coisa que é super legal que tem no Google e que vai trazer várias ideias de designers, de história da arte e etc. Se vocês digitarem no Google assim, Color Designer Poster, ele vai trazer um monte de referências de pôster, de designers do mundo inteiro. Vai trazer referências de história da arte. E aí você vai pegando uma coisa, olha, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, eu posso isso aplicar no meu nicho, eu posso aplicar isso com as pessoas da minha empresa, eu posso aplicar isso numa estampa. Se a pessoa, por exemplo, trabalha com roupa, a Givenchy, ela é uma ótima referência para isso. Todas as estampas da Givenchy, se a gente pegar a história da arte, todas elas têm referências dentro da história, da arte, da moda, de arquiteturas, de conceitos, de períodos históricos. Todas as estampas deles têm alguma referência que está dentro da história. Então, isso é uma forma da gente se inspirar. Um outro também que é muito interessante de se inspirar é o Pinterest. Todo mundo usa o Pinterest para várias coisas. Inclusive, o Pinterest é uma ótima fonte de venda para quem trabalha com venda de produtos. E aí, uma dos códigos que a gente pode colocar lá no Pinterest para começar a seguir e expandir o nosso horizonte aí para expandir a nossa criatividade, a gente pode colocar lá, layout de pôster. E aí vai trazer um monte de referências de várias pessoas, inclusive ideias de pôster, de fundos, para a gente usar no nosso Instagram, no nosso Stories, no nosso feed, né? Capas para o nosso feed. Então, se a gente coloca lá, layout de pôster de unhas, nail designer, vai ter um monte de fotos lá que a gente pode utilizar como ideias para colocar como capa dos nossos Reels, para colocar como fundo dos nossos Stories. Então, é uma referência muito interessante também. Tem um outro, um aplicativo que ele chama Behance, Behance. E o Behance, é como se fosse o Instagram só dos social medias. Todo social media usa esse aplicativo. E ele tem muitas referências para todos os nichos possíveis e imagináveis. Então, ele vai trazendo também essas inspirações para a gente aplicar nos nossos nichos. Ih, travou. Travou aqui, meninas. Só um minutinho. A apresentação ficou indo para o lado e para o outro, tanto sobre criatividade que ela travou. Bom, enquanto ela resolve funcionar, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que a gente fica esperando ter o perfeito para a gente começar a fazer. A gente precisa ter. Eu estava conversando, inclusive, com a Cris, isso, né? Assim, a gente ainda não tem muito bem desenhado a persona que a gente quer atingir. Gente, antes feito do que perfeito. A gente aprende no processo. Uma das coisas que eu aprendi no empreendedorismo, que empreender é a gente construir o avião depois que a gente pula do penhasco. Então, fazer isso, né? Não esperar até saber quem a gente é, qual que é a nossa identidade dentro das redes sociais, para começar a fazer. Eu não sei fazer, eu tenho vergonha de gravar vídeo. Meus criativos não são tão bonitos, não são tão criativos assim. Faz, porque no caminho você vai aprendendo, você vai criando a sua identidade, você vai criando a estrutura, a forma de falar, o tom de voz, o público que você vai alcançar. Mas começa. O mais importante é a gente começar a fazer.
Porque isso, no caminho, a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Bom, e para começar, então, agora, parte interessante, eu vou parar de compartilhar essa aqui e vou começar a compartilhar a página do meu celular para vocês verem na prática como é que a gente faz as coisas acontecerem. Então, tem um truque que eu adoro, que eu utilizo ele para tudo, que é, às vezes, a gente quer fazer, por exemplo, uma linha no Instagram, um espaço. E aí a gente tem que ficar lá digitando, tab, espaço, 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 espaço. Então, a primeira coisa, já peguem o celular de vocês aí e já façam. Entra no Google, coloca lá, espaço, escreve, espaço invisível. Vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Como é que compartilha aqui do celular? Vamos lá, entra lá no Google e escreve espaço invisível. Todo mundo fez? O espaço invisível, ele é um código que é gerado e que ele facilita demais a nossa vida. Então, clique, eu vou colocar aqui no primeiro que apareceu. Você vai criar... Deixa eu ver aqui. Aí tem vários sites que vão mostrar isso. Mas, enfim, a gente acha um site qualquer que vai estar lá... os códigos, tá vendo aqui? Espaço grande, espaço pequeno. Clique em copiar. Vai lá na sua configuração do seu celular. Clica lá, teclado. Atalho. Procurem aí. Atalhos de teclado. Acharam? Não. Achar atalho de teclado. Cadê? Ih, o meu sumiu aqui. Teclado. Atalhos de texto. Apareceram uma tela parecida com essa minha aqui, que eu estou mostrando? Sim, não? Dá um sinal aí. Chegaram nessa tela? Clica lá no maisinho. Eu ainda não achei, não. Vai lá, atalho de texto. Eu fui em atalhos, mas não apareceu. Coloca assim, atalho de teclado. Peraí. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Aquele copia que a gente fez lá no Google, vocês vão colocar aqui, ó. Colar. Certo? Deu o espaço? E aqui embaixo você vai colocar uma referência, por exemplo, do que vocês querem. Uma palavra, uma referência que quando vocês digitarem ela, o meu, por exemplo, meu atalho é lerê, em homenagem ao meu marido. Ele chama lerê a frase expandida. Aqui no nome, você coloca o nome que você quiser, para lembrar a palavra que você usar de referência. Não usem uma palavra que vocês utilizem muito, porque senão toda hora vai entrar no atalho. E aqui embaixo, a frase expandida, você vai colocar aquele colar que a gente fez. Todo mundo fez? E aí vocês salvam. Eu tenho vários atalhos aqui, que isso facilita demais a minha vida. Tá. Todo mundo fez essa parte do atalho invisível? Então vamos lá agora para o Instagram. Abram lá o Instagram de vocês. Certo? Vamos entrar na nossa parte de stories, para a gente fazer alguns testes. Story é uma coisa que todo mundo faz, é uma coisa, e hoje, dentro do Instagram, é onde que tem mais retenção. Então, o conteúdo, ele
que tem mais retenção, que as pessoas entram o tempo todo para ver os nossos stories, para ver onde que a gente está, o que a gente está fazendo. Então, é onde que há a maior forma das pessoas se identificarem conosco. Vou colocar aqui uma foto para não ficar aparecendo na minha tela. Então, é onde que as pessoas se identificam conosco, é dentro do nosso stories. É onde que as pessoas abrem ali e vão conhecer a nossa história e tal. E esses stories, lembra que eu falei que tudo tem que ser com intencionalidade? Esses stories, a gente tem que pensar na intencionalidade para chamar para o nosso feed. O que que a gente está trazendo para o nosso cliente para a gente depois chamar ele para o nosso feed, para efetivar a venda. Muitas vendas podem ser feitas via stories. Sim, você está ali contando as histórias, você faz um lançamento, você joga tudo ali nos stories. Mas chamar isso para o feed, onde que tem o conteúdo normalmente mais denso. Muitas vezes você pode começar a contar ali o conteúdo, trazer ele para o seu story, e ali você chama ele para o feed. Eu fiz isso essa semana, eu falei sobre... Eu falo muito no meu Instagram sobre ansiedade e depressão. Hoje, essa semana, eu tive um episódio de uma crise de ansiedade e eu falei disso lá no meu story. Falei da crise de ansiedade, contei o porquê, contei a história, falei da minha história ali, de todo isso. E aí, depois, então, surgiu toda essa identificação, surgiu toda essa inspiração de como eu trouxe o problema, eu trouxe como eu lidei com ele, e aí eu trouxe para o meu feed para trazer o conteúdo mais denso. Então, isso é importante, porque causa um engajamento nos dois lugares que a rede te fornece. Lá no nosso story, vamos pensar, todo mundo está bem habituado com ele, a gente vai postando várias coisas ali. Mas, por exemplo, vamos clicar lá e escrever alguma coisa. Todo mundo sabe escrever alguma coisa no Instagram, certo? E aqui, nessa primeira bolinha, a gente vai mudando as cores, certo? Aí, se a gente selecionar as palavras, a frase, a gente clicar na bolinha, vai aparecer, tá vendo aí? Apareceu uma paleta de mais cores. Se a gente pegar essa bolinha e ir afastando, arrastando coisa por coisa, a nossa letra já mudou. Já criou uma diferença. Se ela ficou ruim. Já criou uma diferença. De novo, por favor, só para eu pegar o que você fez. Tá, claro. Mas já chamou uma atenção, não é? Já diferencia do seu concorrente. Concorda? Então, vamos lá de novo. A gente clica na frase inteira. Uhum. Essas coisas aqui estão muito ruins. E clica na cor. Clica nela e segura. Ah, tá. E aí, você clica lá na palavra, aqui, ó, esse aqui, ó, esse pincel aqui. Boa noite. O que posso fazer por você? E aí você vai arrastando, olha, um e o outro. E vai ficando colorido. Um degradê. O meu não ficou em degradê. Vai arrastando devagarzinho. Tem que ir fazendo os dois dedos juntos, assim. Ao mesmo tempo. É um teste de paciência. Depois vai ficando mais fácil. E olha como isso já chama uma atenção de um story comum. Uhum. Ficou. Deu certo? Bom. Não é? Quer vir ver? Então, isso já deu. Deixa eu ver. Isso já deu diferença. Desculpa, eu estava falando com minha mãe, que ela está escutando também. Pode mostrar para ela. Mostra aí para eu ver também. Só que agora eu saí, eu sou burra. Tem que fazer de novo aqui. E aí a gente já teve uma diferença aqui para ficar bonitinha nosso Instagram, nosso story. Vou pegar essa outra foto, que essa foto aqui ficou muito... Ela tá muito colorida. Vamos colocar uma foto mais fácil da gente aparecer o... Então, vamos lá. O efeito degradê, a gente colocou lá. Já dá um destaque. Agora, vamos pensar que a gente quer botar um emoji. A gente gosta de botar emoji, né?
Na terceira letra, essa aqui, ó, que parece uma letra cursiva, se a gente pegar um emoji, ele é um emoji comum, certo? Se a gente clica nesse azinho com a estrela lá em cima, ele já é um emoji que brilha. Já ficou diferente, ele já ficou, né, com um brilhozinho aí em volta dele. Se a gente clica no outro azinho, que é esse azinho que tem dois risquinhos, ele é um emoji que brilha. Tá vendo ele brilhando lá? Já deu uma diferença, não é? Se eu coloco aqui, ó, um emoji que brilha, ele já fez no meio do preto aqui, ó, já diferenciou. Ah, mas ele tá branquinho, eu quero um emoji lilás. Ele já começou a brilhar diferente. É um emoji simples, que a gente usa um truque, que já fez... Eu não fiz nada, eu usei só as letras do Instagram. Conseguiram fazer ele brilhar aí? Vamos lá de novo. Na terceira letra, tá vendo aqui embaixo? Vocês vão clicar lá onde que tá as duas, tem um negocinho de cor e tem dois As, certo? Clica nos dois. Brilhou? Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar um outro aqui, esses emojis estão chamando um frio. Estão vendo lá na minha tela ele brilhando? Na tela de vocês ele brilhou também? Tem que selecionar ele? Não. Você só clicar nesses dois azinhos que tem lá no alto do lado da bolinha de cor, que ele já vai fazer. Aham. Às vezes ele não vai aparecer porque o fundo não tá com pouco contraste, mas aí você vai, clica lá na bolinha de cor, muda a cor dele, que aí talvez o contraste fique melhor. Dê para ver melhor, perceber melhor. Já dá uma diferença, não dá? Você entra num story que tá com um emoji brilhando, já dá toda uma diferença. O Android, ele te limita no tamanho do emoji. Mas dependendo, se for um iOS, você consegue colocar esse emoji grandão. E aí você consegue, por exemplo, colocar só o brilhozinho dele aqui num cantinho, olha. Já deu uma indicação. Você quer, por exemplo, chamar atenção para alguma coisa? Se você colocar o emoji no cantinho brilhando, olha lá, no meu story, já chama atenção para alguma coisa. O que tem ali? O mínimo que a pessoa vai fazer é clicar para saber o que está ali. O meu ficou só com pretinho, assim, ó. Ah, mas é porque você está em outra letra. É a terceira letra. Ah, tá. É a terceira letra, só funciona na terceira. Tá. Que é essa letra que parece uma letra. Agora deu. Uhum. Agora deu. Uhum. Bom, então o emoji brilhando, degradê. Um outro truque que é simples e que faz toda a diferença. Procurem aí no teclado de vocês a letra TIL. E vão lá na quinta letra, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta letra. E deixem selecionado esse primeiro A, esse A que tem as duas estrelinhas. O tio, ele vai ficar assim, ó. Tio. Ele vai ficar como se fossem vários tios juntos, igual tá aqui o meu. Tá vendo aqui? Ele vai ficar Você assim. fez o tio e aí você clicou. Você Cliquei. selecionou ele, né? Não, vamos lá. Não? Pega o tio. Aham. Cadê? Eu já tô sem óculos. Cadê meu tio? Pega o tio e vai lá na quinta letra, essa letra aqui, ó. Ah, na quinta letra. Na quinta letra. Eu só vou aumentar Uhum. para ficar mais fácil de vocês perceberem ele. Na quinta letra. Ele vai ficar assim, tá vendo? Como se fossem vários tios. Uhum. Ficou? De vocês? Sim. E aí, olha só, uma coisa que é super legal que dá pra gente fazer, como se as letras tivessem. A gente coloca ele aqui, olha. E vamos escrever, por exemplo, lá com a segunda letra. Sem selecionar. Bom dia. Se eu coloco ele aqui, olha. Eu coloco esse.
bom dia aqui, olha a sensação das letras estarem derretendo ou brilhando, se eu colocar ele da mesma cor aqui desse azul, por exemplo, essa sensação de amplitude do B, olha só, parece que a letra ela deu uma amplitude, ela tá meio que derretendo, assim. É só um tio. Ah, não, mas que trem difícil, é só um tio. Então, olha como isso já faz uma diferença visual. A pessoa entra no Bom Dia e fala, nossa, que coisa engraçada, que letra bonita, que trem diferente. Né? E é só um tio, que a gente usou de uma outra forma, pensou numa outra forma dele. Aí lembra aquele atalho que a gente criou do ícone invisível? Vamos usar ele. Usem aí a palavra que vocês colocaram, que é a do atalho. E aí vocês clicam lá no Azinho com as estrelas. Aquele atalho invisível, a gente pode usar para fazer uma linha, colocar o bom dia dentro dela. E aí a gente criou uma linha. Isso é super legal, porque a gente quer usar, por exemplo, duas fontes. Eu usei uma fonte aqui e outra fonte aqui. Algumas linhas, essa linha aqui, por exemplo, ela é mais quadrada, que ela é diferente dessa aqui. Eu posso usar ela para poder fazer efeitos diferentes dentro da nossa... Já deu uma outra cara. E é só um monte de espaço. Em vez de a gente ficar digitando lá espaço, a gente usa aquele atalho. Dá para fazer espaço? Dá, mas a gente otimiza o nosso tempo se a gente usar um atalho de teclado. Posso continuar? Agora, um outro... Faz tempo, mas pode continuar. Já está gravado. Eu disponibilizo. Vocês podem ir assistindo pausando. Beijo, Aline. Vamos pegar desculpa. Beijo para todo mundo. Vamos pegar esse exemplo dessa linha aqui mesmo. Essa linha aqui, vamos colocar ela lá na nossa sétima linha. Sétima letra. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, vai parecer essa linha. Vamos colocar o efeito dela aqui, que movimenta. Ela vai ter esse movimento. Se eu quero, por exemplo, ver alguma coisa que eu quero chamar a atenção ou esconder, olha lá. Às vezes eu quero fazer, tipo assim, venda. Eu quero fazer, assim, clique aqui. Olha só como dá um efeito diferente. Né? Você retém a atenção da pessoa. Ela não vai pular, já retém a atenção da pessoa. A gente está falando só de coisas nativas do Instagram. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, esse bom dia. Se a gente for lá na nossa 10ª letra, cliquem lá na letra, e coloca o mesmo efeito, o efeito tanto de... a 10ª letra é a última. Ela vai escrever palavra por palavra, tá vendo? Agora vamos escrever bom dia de novo. Igual tá lá no... Escrever como? Não entendi. A mesma palavra que você escreveu, escreve 2 vezes com o mesmo efeito. Só que aí a gente vai colocar uma cor diferente. Ou na verdade, eu vou colocar sem cor. Sem o fundo. Escreve com fundo e outra sem o fundo. E aí eu coloco uma em cima da outra aqui, ó. Sabe aquele efeito de karaokê? Uma letra vai mudando a outra. Olha só o efeito. Deixa eu colocar outra cor aqui. Uma cor clara, que tenha um... E como que eu ponho para escrever letra por letra? Lá naquele... Tá vendo aqui o efeito que dá? Lá, quando você clica no segundo Azinho. É o efeito de movimento. O segundo Azinho é o efeito de movimento. O primeiro porque eu escreve palavras só, ele não está escrevendo letra por letra, não.
É a última fonte. Tá. É a última fonte. Agora Mas eu vou fechar minha câmera porque minha mãe quer ver, só que ela não quer aparecer, não. Aí eu vou desligar aqui. E aí, olha só, dá aquele efeito de karaokê, né? Que vai passando uma letra por cima da outra. É só uma palavra. Certo? Você escreveu 2 vezes, né? Eu escrevi 2 vezes e coloquei um em cima do outro. E aí vai mudando a letra. Parece que é um efeito mirabolante. É só escrito 2 vezes a mesma coisa. Último efeito de fonte, para a gente continuar. Tem um monte de coisa. Último efeito de fonte. A nossa oitava fonte, que é essa aqui, ó, que ela tem a bordinha arredondada. A oitava, não, desculpa, nona fonte. Se a gente clicar lá, tanto no efeito de preencher, como no efeito de movimento, ela vai ficar assim. Estão vendo? E às vezes a gente quer conversar com alguém, fazer um efeito tipo bate-papo. Que a gente coloca, olha só, a gente coloca um de um lado, um do outro, já dá aquele efeito de um bate-papo. E aí eu posso fazer um bate-papo entre o cliente e a nossa empresa, entre o psicólogo e um paciente, entre o advogado e o cliente, entre uma loja de roupa, estamos vendendo, temos novidades, que legal. Dá esse efeito de conversa. Já retém a atenção. Né? Tudo certo até aí? Sim, sim. Sim? Certo. Bom, agora vamos para um outro efeito do Instagram, que é o bumerangue. Bumerangue é uma coisa simples, né? Que todo mundo faz. Eu vou aproveitar e fazer um nosso aqui. Deixa eu ver vocês, vão aparecer. Clico lá no bumerangue e vão fazer. A gente faz. Apareceu. Né? Bumerangue é uma coisa simples, né? Vai para um lado e para o outro. Só que o próprio bumerangue, ele tem vários efeitos legais. Tá vendo esse símbolozinho de infinito que tá lá em cima? Sim. Cliquem nele. Não. Lá em cima, aqui, ó. Tem a setinha lá em cima. Tem o bumerangue rodando. Faz aí no seu para você pensar. Aproveita e faz e me marca. Clica lá. Tá vendo que começou? Agora apareceu o sinalzinho de infinito. Apareceu? Clica no lá em cima. Clica no sinalzinho de infinito. O nosso bumerangue, que era xoxo, capenga, sem graça, se a gente clicar na bolinha do lado, ele vai virar um bumerangue lento. Olha, já deu um efeito de câmera lenta. Já deu um efeito diferente. Você fez isso, foi no celular? Foi na câmera do celular? É nativo do Instagram. Se a gente clicar no do lado, ele vai dar um efeito, por exemplo, de tremido. Olha como já fica diferente. Às vezes, a gente pode usar pisquei e acabou a promoção. Você pode usar um bumerangue assim. Né? Dá para usar para trazer para o seu público. Usar isso aí para o público que você estiver interessado. Ei, Neils, boa noite. O último efeito do bumerangue, olha, é um efeito de eco. Então, ele vai dar essa anuviada assim, dele. E a gente pode usar, por exemplo, pode usar uma foto, fazer um bumerangue com uma foto assim, pensando já amanhã na venda, sonhando com a pré-venda, com o Black Friday de amanhã, que começa amanhã. Você já usou, fez um bumerangue com a sua foto, com um negócio assim, usando uma coisa nativa do Instagram. Isso retém a atenção ou não retém? Já traz todo. Então, e que é uma coisa super nativo do Instagram. E que atrai. Então, se você usa, por exemplo, um bumerangue em câmera lenta, e aí você escreve lá, usa lá o atalho com o movimento
de esconder. Então, vamos fazer na prática aqui. E aí, escreve o texto lá, com outra fonte. O que será que está rolando na difusão? Vou diminuir, vou tirar, vou colocar aqui e vou usar aqui. Olha o efeito que já deu. Você já pode pôr em prática agora. Já fez toda a diferença. A letra ficou muito pequenininha. Eu posso usar um que é só em letra maiúscula, que aí fica mais interessante. E aí eu usei 2 fontes. O atalho é de qual letra, hein? O atalho é aquele que a gente copiou lá do Google. E aí eu dei um nome para ele, eu digito o nome. Você pode usar ele Esse aqui eu usei foi na 7ª letra. Esse aqui de vai e volta. Mas você porque basta eu digitar o nome que eu dei para ele, ele tinha que aparecer, né? Aí você tem que clicar no azinho com estrela, que é o de preenchimento. Ah, tá. Certo? Vamos lá. Um outro que quase ninguém usa e que é super legal. Se a gente clicar na setinha aqui embaixo, olha, primeira coisa, criar, que é lá do Instagram. Se a gente clicar, vai rodando aqui do lado, vai aparecer a palavra GIF. Vamos colocar aqui, céu azul. O Story, ele vai me dar um monte de possibilidades de céu azul. Cliquei aqui, criei meu céu azul. Ok. Criei ele, céu azul. Criei um fundo com efeito para um story. E aí eu posso colocar aqui. Bom dia, pessoa. Já criei meu... Não, faz isso de novo. Ah, tá, achei. Colocou? Uhum. Olha só, você criou um videozinho no seu... com GIF, você já criou um story diferente. Você não precisou nem sair do Instagram para isso. Viu? Quer que eu faça de novo? Vamos lá, GIF, vamos colocar aqui, noite estrelada. E aí você pode usar para o seu nicho. Às vezes você vende roupa, coloca lá, dress, vestido, sei lá, um fundo do nicho que seja noite estrelada. Noite estrelada, boa noite. Rebeca, onde que você achou o GIF? Eu não tô achando. Vamos lá. Você vai colocar aqui, ó. Na hora que você abre o Story, você vai clicar no primeiro, que é criar. Sim. Uhum. Aí lá embaixo tem uma letra A, tem aqui um outro que é um balãozinho, e tem o outro que é um GIF do lado. Entendi, ok. Uhum. E aí você tem um monte de GIF. Inclusive, você pode colocar o seu próprio GIF. Você pode criar, tem um aplicativo que é o Gypsy, que ele cria o seu... Você pode criar um GIF, colocar lá e ter acesso a ele pelo seu Instagram, sem precisar de sair de um outro aplicativo para colocar aqui. Então, às vezes você quer fazer... Lembra lá da intenção? Um entretenimento. Você coloca lá boa noite, o gatinho lá. Tá dando um delay. Olha lá, good night. E aí ele já fica bipartido assim. Já fica bipartido, é. E aí você já coloca aqui, sextou. Sextou. Minha cara assistindo aula de Instagram, sextou. Uhum. Você já criou um entretenimento. Já teve uma intencionalidade sem precisar gastar outros aplicativos, a não ser o próprio Instagram, do próprio Instagram.
Olha como é que já gera uma diferença. Tá todo mundo lá vendo um monte de coisa, já gera uma diferenciação. Você já, né, se destaca de outros stories ali. Já cria uma retenção do que outros stories. Certo? Bom, posso continuar? Agora, uma coisa que a gente faz muito, que são os nossos reposts. Às vezes a gente está lá, vou colocar esse nosso aqui. Quero fazer uma propaganda da difusão de hoje. Foi o criativo que a gente colocou. Aí eu vou clicar lá no aviãozinho, vou compartilhar no meu story. E a gente põe assim, e fica esse troço horroroso, e a gente clica lá em compartilhar. Né? Por exemplo, a gente pode pegar isso aqui e colocar, por exemplo, um GIF. Se eu colocar lá no Instagram, pesquisar, colocar lá, por exemplo, um underline, escrever underline, ele vai me aparecer um monte de GIFs de linha. Está carregando. Para mim já apareceu, mas a tela está lenta. Deixa eu aproveitar que o senhor está carregando. Quando eu marco esse aqui, ó, aí eu vou no concluído, ele tem que atualizar já, né? Sim. Tá, é porque o meu tá lento também. Está sobrecarregado. Uhum. E aí a gente pode colocar vários GIFs aqui, deixa eu colocar underline. Lentamente. A gente vai esperando. Quando ele funciona, é ótimo. Bom, e a gente pode usar um GIF com... Depois a gente volta para o GIF depois. Vamos usar um outro exemplo aqui. A gente pode pegar isso aqui e usar aquela técnica lá do nosso código secreto lá, do nosso código vazio. E aí eu já coloco aqui, olha, se eu clicar aqui, eu já crio uma sombra, um efeito de sombra. Vou tentar com essa letra aqui que é mais quadradinha. Eu já criei um efeito de sombra no meu repost. Já ficou um pouquinho já mais diferente. Certo? Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que é super legal de fazer, e depois eu mostro como que faz, qual aplicativo que eu usei para fazer. Mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de usar são as sombras. Eu tenho várias sombras aqui prontas. Então, copio para minha área de transferência, volto lá no meu Instagram, coloco aqui, colar. Fiz uma sombra. Já começou a ficar diferente. Já deu um efeito diferente. Isso são os adesivos. Vou mostrar para vocês depois qual aplicativo que usa para fazer esses adesivos, que já tem um monte grátis para baixar. Já deu uma diferença, não é? Do que aquele post fez sem graça? Aquele repost assim? Já? Por exemplo, eu tenho esse repost, mas eu tenho também, se eu clicar aqui, eu tenho a arte dele, que eu fiz, está lá na minha galeria. Eu posso colocar essa arte grande. E aí, por exemplo, eu ponho ela bem grandona. Aqui, vou usar aqui. E aí eu vou lá no meu celular, lá em cima, e abaixo um pouquinho a tela, só para dar essa sensação de borrado, tá vendo? Se eu faço isso e tiro um print, tirei um print, vou descartar essa mídia aqui que eu acabei de pegar. Aí eu vou lá de novo na mídia, clico lá no meu alvinho de foto, ponho aqui no cantinho, ponho bem no cantinho. Aumenta aquela foto borradinha e deixo só uma beiradinha bem pequenininha,
para aparecer um pedacinho do meu post, tá vendo? Lá no cantinho, ele aqui no cantinho, eu vou clicar nele, ó. Eu vou clicar nele com bastante paciência para ele vir para frente. Com bastante paciência, um teste de paciência isso. Ele veio para frente. Olha, eu já criei um fundo diferente. Ah, mas ficou essa barra verde horrorosa. O que eu faço com isso? Vou lá em desenhar, clico no pincel, seleciono a cor, aqui é a cor da minha imagem, clico na imagem, concluir. Tampou aquele verde horroroso. Já fiz um repost diferente. Já fiz um fundo diferente. Já ficou mais bonito do que aquele repost com aquele verde do fundo horroroso. E aí, eu posso usar um adesivo, como eu mostrei para vocês lá da sombra, área de transferência, colei aqui, fiz uma sombra. Ficou um repost diferente, né? Já deu outra cara. Já dá mais vontade de ler o que está escrito aqui. Já dá mais vontade de clicar. Aí eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um GIF, dots. Se eu clicar aqui, já chama para uma... Não é? Já não dá. É quase que automático clicar aqui. Não é? Um outro GIF que é super legal. A gente escreve tap here. Tap here. Esse segundo GIF aqui, olha, ele é super legal, que a gente pode usar. Ele chama para a pessoa, para uma ação também. E aí eu coloco em cima da palavra que eu quero lá. Eu coloquei, tá vendo? Ele sai da palavra empreendedores. Já chama para ler, por exemplo, a legenda. Aí aqui ele está chamando ele para ler a legenda. Se eu quisesse clicar, por exemplo, no link, eu poderia colocar ele aqui. Link na bio. E aí eu mostro aonde que eu quero trazer o olhar da pessoa. E aí tem vários. Ele pode ser usado de uma forma extremamente brega e sem intencionalidade, ou a gente pode utilizá-lo, como eu falei lá atrás, criar conteúdo sem intenção, a gente vai perder tempo. Então, você pode criar qual que é a intenção de usar esse GIF? Qual que é a intenção de usar determinada coisa? Como eu vou fazer isso? E aí tem alguns GIFs que eu acho que eles são muito interessantes, se vocês quiserem anotar, que é, por exemplo, Tap Here, que é que vai ter vários chamados para ação e vão ter vários, aí a gente pode usar para vários nichos diferentes. Tem esse que eu gosto muito, o Dots, porque ele também tem vários pontinhos, às vezes eu quero, por exemplo, chamar a atenção para uma empresa, eu quero que fique bem destacado aqui, olha, e aí é umas bolinhas piscando, atrair para o que eu estou escrevendo. Às vezes eu estou escrevendo, às vezes você quer escrever, né? Uma frase, e aí você quer chamar, destacar alguma coisa nessa frase. Você pode usar um GIF para isso, que é um GIF bem interessante, que é esse dot. Um outro que eu gosto de usar bastante é o underline, que ele vai trazer um monte de... Underline. Ele vai trazer um monte de linhas que são, tá vendo? São bem legais de usar também, que às vezes também dá para destacar na sua empresa. Já trouxe um destaque. Tem um outro que eu gosto muito, que ele chama Arrow. Que é aí você pode... Clique aqui. Clique aqui. Clique nesse link. Que é também... Aquele primeiro que era um círculo para... É o Dots. Dots, tá. Dots. Uhum. Tem um outro, dependendo para qual nicho que for, que chama Minimal. Minimal.
que ele é bem minimalista, então às vezes você quer fazer só um ciclo, às vezes esse você quer fazer uma coisa mais minimalista, dependendo um domingo. Enfim, ele tem vários aí que são. Às vezes você quer usar aqui, ó, para fazer uma sombra, para fazer um chamado, um agradinho, uma gracinha nessa arte. Você pode usar. E aqui, por exemplo, ele tem, tá vendo? Esse aqui ele tem uma bolinha. Vamos pensar destravando a criatividade. Tem uma bolinha. Qual o recurso do Instagram que ele tem uma bolinha? Esse aqui, por exemplo, é uma bolinha que você causa engajamento. Então, você pode usar ele, olha, aqui, junto, para compor a cena. Né? Que aí ele compôs junto com o GIF. Você pode, por exemplo, usar aqui, olha, e usar ele várias vezes, ou desenhar uma outra bolinha aqui. Desenhar não dá, porque até eu estou usando uma imagem. Mas você pode usar, por exemplo, um dots. Uma outra bolinha. Para chamar a atenção. Você pode usar aquele emoji piscando que a gente aprendeu. Para compor. Aqui. Você já mudou a cara do seu story, do seu repost, que era aquele quadro com o fundo verde. Certo? Então, todo GIF, ele pode ser extremamente brega, como ele pode ser extremamente intencional. Quer ver um GIF que eu uso muito no meu? Vamos voltar lá no story. Deixa eu achar uma foto aqui. Ixi. Aí o me carregou. Travou, desculpa. Vamos lá. Vou clicar. Tinha alguma coisa aqui que eu nem vi o que era. Não é possível travar agora. Vou colocar a minha com a Aline aqui. Um que eu uso muito, eu falei para vocês que todos de manhã eu coloco a minha caneca com café. Um que eu uso muito sempre é o Ilustra Gabs. E aí eu uso o café. Tem dia que o café tá com o coração na xícara de café. Aí eu coloco. Quem me segue sempre vê. Tem dia que tipo, você tem que mergulhar na caneca de café. Então, qual que é então? Eu posso usar a diferenciação da Aline? Podia usar ele para colocar né? É um GIF. E aí tem uma intencionalidade, tem uma retenção. Aí, por exemplo, aqui eu poderia usar uma chamada para a pessoa poder engajar comigo. E aí eu já trouxe a retenção, eu já trouxe a diferenciação e eu já trouxe um engajamento. A pessoa vai ver a foto, que bonitinha as duas. E já engaja ali, já. Então, a intencionalidade do que a gente está fazendo. Então, já mostrei os GIFs, já mostrei os truques das letras, já mostrei o truque do bumerangue, tudo isso sem sair do Instagram. Agora vamos lá para os adesivos, que são extremamente úteis para a gente no nosso dia a dia, para a gente fazer uns stories criativos. Os adesivos, eu gosto muito desse aplicativo aqui, vou mostrar para vocês. Essa página aí são todos os aplicativos que eu utilizo para a gente poder fazer criação de arte, vídeo, edição de foto. Printem aí a tela de vocês, para vocês terem como referência de aplicativos para esse ponto. Vou explicar um pouco mais fácil. Esse Background Eraser, esse primeiro aqui, esse segundo, ele apaga o fundo
da foto. Quem tem iPhone, o próprio iPhone já faz isso. Mas, quem não tem iPhone, esse é um aplicativo que só remove o fundo das fotos, ele não faz mais nada. Às vezes, tem outros aplicativos que fazem isso também, mas às vezes esse é mais prático. O Blink, ele é para edição de vídeo, ele serve de teleprompter e ele serve também para legendar os vídeos. Então, sabe aquelas legendas bonitas? Tá tendo uma interferência que a gente não está escutando direito. Acho Melhorou? que é o microfone da Flávia. Ah, sim, pode ser. Vamos. Isso, obrigada, Flávia. Então, o background eraser, ele tira o fundo da foto. Então, por exemplo, eu tirar uma foto aqui, eu tenho um fundo branco e um verde. Se eu não quero mexer na foto em mais nada, só quero tirar o fundo, eu uso ele. Se for iPhone, ele já tem o recurso nativo, que você não precisa desse aplicativo. O Blink, então, ele é para edição de foto, ele faz aquelas legendas bem legais. Quer ver? Eu acho que eu tenho até algumas aqui já feitas com ele. Blink. Algumas legendas que eu já fiz, olha, tá vendo? Ele já legenda para você o seu vídeo. Esse vídeo, inclusive, ele é bem interessante, que eu usei, por exemplo, um áudio de uma paciente minha, usei uma foto minha, e aí pus no Blink, e o Blink legendou o áudio da minha paciente. Eu utilizei ele para fazer um Reels sobre ansiedade. Ele legenda direitinho, escreve certinho? Legenda direitinho. Às vezes, esse aqui, essa minha paciente, ela é americana, então o português dela é bem carregado. Aí, algumas palavras ele teve dificuldade, mas você consegue editar no próprio aplicativo. E ele tem várias opções gratuitas de formas de legenda. Deixa eu ver se aqui vai estar. Esse aqui vai estar igual. Aqui, esse já está com uma legenda diferente. Ela já está, tá vendo? Ela já está quadrada. Já está com uma diferente. Então, aí a gente pode explorar. E ele tem um recurso que é interessante, que é o teleprompter. Às vezes você precisa gravar um vídeo, gravar um texto, e aí você fica gravando 20 mil vezes o texto, porque você erra uma palavra, você erra não sei o quê. Você bota ele pode ser utilizado. Vou mostrar ele para vocês. Você pode utilizar ele tanto para poder, como teleprompter, e aí você usa, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui um texto, tá vendo? Já tem um texto pronto. Você usa ele, você pode usar ele para gravar aqui mesmo. Você clica em filmagem. Você grava aqui, no próprio aplicativo, ou você usa ele aqui, mais opções, como modo suspenso. E aí ele vai aparecer aqui, olha, eu posso usar a minha câmera. Eu não vou conseguir abrir minha câmera porque eu estou compartilhando minha tela. Ele fica suspenso, eu posso usar no Instagram, por exemplo. Às vezes eu quero usar um filtro no Instagram, estou com aquele dia com aquela maquiagem, aquela cara de derrota, aquele trem mas preciso de gravar. Quero usar um filtrozinho. Eu vou entrar lá no Instagram. E vou usar o filtro. Ah, mas o Story, ele só dá para gravar 1 minuto, e eu preciso de fazer um vídeo maior. Eu vou entrar lá em ao vivo, vou utilizar a opção. Aqui eu não vou conseguir. Opção prática, que vai ser para eu testar. E aí eu vou começar a usar, vou colocar o filtro, coloquem o meu filtro tá bem bonito. E aí vai aparecer, tá vendo? O meu filtro é bem vivo. Nossa, se eu soubesse disso no dia que eu fiz o vídeo, eu tinha economizado umas 4 horas da minha vida. Exatamente. Apareceu o meu texto, apareceu o meu vídeo, e eu estou aqui praticando, faço a prática, depois eu vou lá em arquivos salvos, eu posso descartar a mídia, porque está só em prática de story, prática de live, vou lá em arquivos, vou colocar aqui, vou colocar em itens arquivados, e vai ter lá arquivos de story, streams ao vivo. E vai ter lá os vídeos que a gente gravou na prática de live. Você pega e baixa ele. E tá pronto seu vídeo.
Prático, né? Então, o Blink, ele é muito prático. Eu uso ele muito. Ele tem, aqui, ó. O que mais tem nele é roteiro para gravar. Bom, continuamos. O Canva, ele é super conhecido e ele tem um primo que é o Studio, que está lá embaixo. Eu tenho mania de organização, os meus aplicativos estão organizados por ordem alfabética. Então, lá embaixo tem o Studio. Ele é um primo do Canva. Eles têm os mesmos recursos, as mesmas coisas. Tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais do outro. É uma questão de adaptabilidade. O CapCut, ele também serve para estar editando vídeo. O Foco Design, ele é para fazer algumas artes. Então, ele é bem parecido com o Canva, mas ele tem umas artes prontas. Às vezes, eu quero fazer, por exemplo, uma caixinha de pergunta diferente. Eu gosto muito de usar ele para fazer isso. Tá vendo? Ele tem algumas opções de arte. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse aqui usa, tem lá. Eu vou clicar aqui, vou clicar no fotinho aqui do meu rapaz. Eu tirei agora. Clico nela, removo o fundo. Eu acho que eu já tenho até um exemplo dele pronto. Vou ver se eu tenho aqui um exemplo pronto. Ai, meu Deus. Ih, saiu, né? Voltar. Deixa eu ver aqui. O Foco Design. Tá compartilhando a tela já? Não, né? Ainda não. Foco Design. Então, eu usei ele aqui, olha, e aí eu posso, por exemplo, pré-visualizar. Fazer só com uma foto, só para a gente otimizar o nosso tempo. Às vezes eu quero fazer um lançamento de alguma coisa. Olha lá. Posso usar, ou, por exemplo, um post. Posso usar um exemplo. E aí fica, já trouxe uma coisa, posso trazer para o meu nicho. Posso, né, utilizar as fotos aqui. Às vezes eu posso colocar, por exemplo, uma chamada para essa difusão de hoje. Eu posso colocar a arte dela e a primeira coisa que vai aparecer ali é isso. Então, às vezes eu quero fazer um Reels, posso colocar um Reels com alguma coisa ali, já deu uma diferença, já foi diferente. Então, ele tem muitas opções às vezes eu quero fazer uma caixinha de pergunta. Em vez de eu pegar uma foto e colocar uma caixinha de pergunta, eu crio aqui uma artezinha, coloco a caixinha de pergunta no fundo. Eu acho que eu até fiz isso recentemente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Itens arquivados. Acho que essa semana eu fiz isso no meu. Aqui eu falei dos copos, olha lá. No copo com o GIF. Eu acho que eu fiz a caixinha. Aqui, caixinha de pergunta. Em vez de eu colocar a minha foto e um trem sem graça, eu fiz uma arte, coloquei ela por cima. Tá travado. Coloquei, olha só, já trouxe uma. Pô, peraí, o que tá acontecendo, né? Já trouxe uma retenção maior, porque tem um videozinho rolando e uma caixinha de pergunta. A pessoa, enquanto ela tá ali olhando, ela vai lá e pergunta o que ela quiser. Usei o Foco Design. Então, dá para a gente utilizar e explorar a nossa criatividade horrores nisso. Então, vamos voltar lá nos aplicativos. O InstaSaver, ele é o que salva os vídeos do Instagram sem precisar... você baixa os vídeos do Instagram sem precisar... sem ter a logo. Então, às vezes, eu gostei do vídeo tal, mas eu quero baixar ele para o meu celular. Você usa o InstaSaver que ele vai fazer isso. Você copia a URL do vídeo que você quer gravar do Instagram e ele salva para você.
O Leto. Vou pular ele, porque ele é a nossa cerejinha do bolo hoje. O Lightroom, ele é para editar foto. O Magic Erase, às vezes eu estou tirando uma foto, por exemplo, se eu tiro uma foto e eu quero apagar, por exemplo, esse quadro aqui, eu vou lá no Magic Erase, remover. Ele pode tanto melhorar quanto piorar. Alguns aplicativos vale a pena pagar. Por exemplo, o Canva eu uso o Pro, porque ele traz algumas coisas. Lembra a história da propaganda que eu falei que a gente odeia? Então, vou lá, assim, eu quero apagar esse textinho que está dentro desse coisa. Ele foi lá e apagou. Então, ele apaga algumas coisas da foto. Eu quero apagar esse texto aqui. Pode, não pode. Remover. Ele foi lá e apagou. Ah, ficou esquisita, porque ele está apagando. Como tem muita informação, ele vai tentando remover aos poucos. Aí a gente vai removendo até tirar tudo que a gente quer. Então, ele é um aplicativo para remover coisas indesejadas de uma arte, de uma foto, de alguma coisa assim. Eu ia fechando, senão daqui a pouco trava de novo. O Motion Leap, ele faz ele mexe, ele faz algumas mudanças no fundo da foto, dá movimento, ele também é bem legal. Panorama Crop, ele é quando a gente quer fazer um carrossel infinito. Já viram, às vezes, a gente está passando um carrossel e a foto, ela dá uma continuidade? O que a gente faz? A gente faz no Canva uma foto, o carrossel gigante, então o tamanho, quantas partes que eu quero, e aí eu corto as fotos no Panorama Crop. Eu vou só explicar como é que ele é bem superficialmente, mas depois, se vocês quiserem, vocês me chamem e eu ensino para vocês, para a gente não gastar tempo nele. Mas ele é ótimo para fazer esses carrosséis infinitos. O Photoroom, ele é bem parecido com o Foco Designer também. O Photofix é para consertar a foto. Às vezes a foto está embaçada, ele dá uma ajeitada, ele retoca a foto. O PixArt, ele é um aplicativo sensacional, que vale a pena perder um tempo nele. Ele tem muito recurso legal, ele cria muitos adesivos, muito parecido com o Leto. O Storybeats é para fazer reels, e aí ele vai... Sabe aqueles reels que a gente assiste que é na batida da música, vai mudando a foto? O Storybeats, ele faz isso. SuperSound é para edição de áudio. O Studio, que é parecido com o Canva, e o Transcrição Instantânea, ele é para... Às vezes você está mandando uma mensagem, você está gravando alguma coisa, você vai falando, ele vai transformando em texto. Isso é ótimo para quando você vai fazer um vídeo, por exemplo, que você está fazendo está gravando alguma coisa e aí você quer que você já vai falando, se fosse aqui, né? Já ia criando uma legenda automática, já ia transcrevendo tudo que a gente está falando. Mas para a gente fechar a nossa cereja do bolo, vamos no Letor. Se tivesse um aplicativo que era para utilizar, assim, baixar, must have, é um de vídeo, seja o CapCut ou o InShot. Eu gosto mais do CapCut. O Leto, o Canva ou o Studio. O Leto, ele tem várias coisas. Lembra que eu falei dos adesivos? Então, ele tem várias, por exemplo, opções de letra. Então, vamos usar esse aqui. Eu posso pegar essa letra, vou colocar um texto que eu quiser. Não? E aí a gente pode usar isso. Usei a letra lá que eu... Ih, travou. Usei a letra lá, uma letra diferente. Eu posso usar, pego e salvo essa letra. Salvei essa letra. Tá? Vamos deixar tudo salvo lá para a gente usar o aplicativo e depois a gente ver o que a gente faz com essas coisas que a gente salvou. Ele tem, por exemplo, vários adesivos. Adesivos é uma coisa sensacional para a nossa vida. Lembra aqueles GIFs que eu falei que a gente pode usar para destacar e etc? O adesivo ele vai fazer a mesma coisa. A gente pode usar ele
para... eu posso usar, por exemplo, dentro da minha paleta de cor. A paleta de cor, por exemplo, do Instagram da minha empresa é laranja. Da minha empresa, não. Do meu consultório é laranja. Da minha empresa é verde. Eu peguei esse adesivo aqui e vou baixar ele também. Vou, por exemplo, pegar aqui um outro adesivo colorido. E aqui eu posso selecionar as cores, tá vendo? Eu quero adesivos no roxo, quero num tom de roxo. Ele vai transformar isso no tom lá da sua paleta de cor da sua empresa. Vou pegar esse adesivo e vou salvar ele também. Meu celular hoje está sobrecarregado, eu estou trabalhando demais. Enfim, depois vocês aproveitem aí e verifiquem todos os adesivos possíveis. E aí posso usar também o background, né? O fundo, igual aquele do limão que eu estava usando, eu baixei ele aqui. Salvei tudo isso lá no meu... Ele tem aqui nos stickers, ele tem sombras, e depois vocês podem aproveitar aí e ir fuçando eles. Para que serve isso tudo que a gente salvou? Vamos voltar lá no nosso Instagram. Pegar o Instagram da Rótulos. Lá no nosso Instagram, eu vou usar, por exemplo, o limão, que eu baixei lá. E aí eu vou pegar, vou fazer um repost, que é mais fácil da gente usar o exemplo. Que é o que a gente faz. Uma coisa, enquanto carrega, uma coisa que é super interessante a gente pensar na intencionalidade, por exemplo, do repost. Às vezes a gente quer repostar um negócio para chamar as pessoas para o nosso feed, mas toda a informação tá lá. E aí tem gente que usa assim, põe um GIF gigantesco tampando o post, e aí fica aquela coisa feia, sem graça, e tipo, você não quer olhar aquele trem que tá esquisito, tampado. Mas se você, por exemplo, usa o repost com intencionalidade, você consegue, né? Às vezes a informação, se toda a informação estiver disponível lá, para que a pessoa vai no feed? Então, também, esse jogo, né, de esconder o post, ou chamar atenção, isso é interessante, mas sem colocar um GIF horroroso em cima dele, tampando aquela coisa horrível que ninguém quer ver. Vou fazer um repost de qualquer pessoa aqui. Adicionar no meu story. Esse post aqui é interessante. A ordem judicial para intimar o morto. Angélica, esse aí é para você. E aí tá bom. Só que aqui tá toda a informação, tá vendo? Se eu quisesse, por exemplo, lembra aqueles adesivos que a gente salvou lá do Leto? A gente já aprendeu, por exemplo, a fazer... Aí vocês vão criando as pastinhas. Eu tenho pastinha de tudo. A paleta de cor um adesivo, por exemplo, que eu usei, aqui, olha. Story Elementos. Eu quero, por exemplo, chamar atenção, mas eu não quero chamar atenção para a matéria toda, porque a minha intenção é que a pessoa vá lá ler. Então, vou copiar para a minha área de transferência, aqueles adesivos que a gente já criou lá atrás naquele aplicativo, e vou colocar aqui. Vou colar ele aqui. Eu já tampei uma parte da matéria, tá vendo? Já chamei atenção. Se eu quiser chamar morto em assalto chamado 2 vezes pelo nome. Opa, já criei uma curiosidade. Que negócio é esse? Já criei, se eu quiser colocar bem escondido aqui, né? Olha lá, posso colocar aqui, olha. Colocar escondido aqui, ó. Após ordem judicial, cemitério. Uai, aí a matéria já ficou interessante. Já usei aquele adesivo lá. A gente já usou ele para alguma coisa. Eu quero usar a logo da minha empresa para fazer um repost. Bonito. Copiei para a área de transferência. Rebeca, mas essas pastinhas estão dentro do Leto. Não, essas pastinhas estão lá na galeria, na nossa galeria. Vai estar tudo lá. Quando você salva, vai tudo lá para sua galeria. Tá. Tá aqui, ó, na minha galeria. Aqueles que eu salvei, vai estar aqui. Eu tenho um monte de galeria que eu separo tudo. Leto. Ô, Rebeca. Aquele lá que a gente salvou vai estar tudo aqui. Uhum. Isso fala.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas sombras, tu gerou ela no Canva ou tu foi em algum desses outros No aplicativos? Leto. No Leto. Foi no Leto, foi? Aham, lá tem. Lembra aquela que a gente criou agora, aquela letra aí, pessoa? Sim, sim. Já criei ela, já posso usar ela aqui, tá vendo? Eu Ela vira uma. sabia, eu sabia usar essa sombra, mas dava um trabalhão que eu tinha que ir no Canva, Não. E aí, o salvar, que eu faço? salvar com fundo transparente. Não, isso dá um trabalho nada. O Leto já faz esse processo. Mas, Pulsa ele lá que você vai achar. É aqui, olha, eu tenho várias sombras, que aí eu já fui salvando, já fui utilizando. Que aí a dava gente até já vai. preguiça de fazer esses treinos no Stories, que dava muito trabalho. Não, você já vai salvando, você pega uma pasta, cria uma pastinha só deles, e aí você aqui, ó. Aí você já usa uma sombra, você já pode colar aqui e você já tem um repost diferente. Já deu uma vontade, né? Já deu uma carinha diferente. Então, o interessante é você ir criando pastinhas para facilitar a sua vida. Então, por exemplo, eu tenho uma pastinha que é só de sombra, eu tenho uma pastinha que é só desses elementos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de café, todo mundo que me acompanha sabe que eu gosto de café. Eu tenho, por exemplo, um adesivo de café, de borra de café. O que eu faço com isso? Eu uso ele aqui, olha. E aí eu, por exemplo, poderia usar uma chamada para ação, uma garrafinha com um copinho de café. Que aí a pessoa já vem aqui, olha, ela já pode engajar comigo. E aí eu criei aqui, olha como ficou diferente. Já dá um destaque porque eu quero que a pessoa faça. Ah, mas aí eu quero que a pessoa engaje de verdade. Eu quero muito que ela clica. Eu vou clicar, por exemplo, lá no Docs, que é aquele piscando, e vou colocar ainda em cima aqui, ó. Que aí eu quero muito que a pessoa clica. Tá vendo? Eu usei 3 recursos. Eu usei um adesivo, eu usei um engajamento, um ícone de engajamento e um de ação. Então, isso já vai trazendo algumas possibilidades. E aí, onde que a história da criatividade ela é treinável? É aqui. Você vai sabendo dos recursos, você consegue infinitos. Ah, eu quero usar isso aqui, fazer esse repost, usar um adesivo, mas eu quero, por exemplo, chamar Leia a legenda. Leia a legenda branco. Nesse repost aqui, ele é interessante, porque ele é... Mas, por exemplo, a legenda colorida, igual a gente aprendeu, Neilson, você que pegou, depois eu te explico, você que chegou depois. Leia a legenda colorida, dá muito mais vontade de ler a legenda. Chama muito mais atenção. Então, a gente pode ir juntando todos os recursos que a gente vai aprendendo e explorando isso dentro da nossa criatividade. A gente pode pegar, por exemplo, um elemento. Ah, não, mas aí eu quero usar a paleta de cor da minha empresa. Eu tenho lá uma pastinha de paleta de cor. Copio ela aqui para a área de transferência, colo ela lá. Eu quero que o meu leia a legenda tenha exatamente a cor da paleta de cor da minha empresa, que é esse verde limão. Depois eu pego isso aqui e jogo fora. Eu não preciso ficar procurando qual que é a cor. Eu já tenho ela aqui, já usei ela lá e joguei fora. Entendeu? Outra opção, a gente pode usar um elemento. Esse aqui eu gosto muito de usar ele. Quer ver? Fazer esse... Rebeca, eu salvei aqui no Letos uma legenda aleatória. Aí, para eu inserir aqui no Instagram, eu venho no Instagram, ponho a foto. Não, você vai lá na sua pastinha, abre lá sua galeria, você vai colocar lá, vai clicar no que você quis, coloca lá, copiar para a área de transferência. Aí você vai no Instagram, clica lá na letra, como se você fosse escrever alguma coisa e cola.
Ah, tá. Aqui, olha, esse aqui é ótimo, esse para você, por exemplo, eu quero chamar a atenção, mas eu não quero que a pessoa leia o que Eu está lá. sei. Eu quero chamar ela para o feed, então eu vou tampar aqui, olha. É diferente de eu botar um GIF gigantesco aqui tampando a matéria. Aqui dá vontade de ler. Eu boto um GIF gigante lá, para quê? Agora, se eu deixar a matéria assim, para que a pessoa vai lá no meu feed? Ela está lendo tudo aqui. Para que ela vai lá? Para que ela vai reter tempo no meu Instagram, na minha página? E aí isso o algoritmo entende, ela só vê story. Esse usuário, o conteúdo dessa pessoa não é relevante para esse usuário. Então, se eu coloco aqui, se eu crio uma atração, né? Crio uma curiosidade e chamo a pessoa para o meu feed, olha o tempo que ela reteve no meu Instagram, na minha página. Aí o algoritmo entende, olha, isso é um cliente de qualidade. É aquilo que a gente falou lá no início. É a gente usar o algoritmo, o Instagram, a nosso favor. Então, cada vez essa questão da criatividade, a gente pode... Aqui, esse aqui também é bem legal. É um plástico bolha. Eu quero fazer um repost, mas... eu não quero usar nada, eu quero chamar atenção, mas eu só não quero deixar um negócio preto aqui no fundo. Eu já usei um plástico... É que tem coisa demais aqui, senão vai ficando poluído. Uma borra de café, um plástico bolha, como se fosse... Aqui, a ordem do juiz já traz uma coisa investigativa. Se eu usar aquele lá, New Post, ficou bem cara de CSI. Bem cara de CSI. Né? É uma coisa simples e que já traz um diferencial do que se eu tivesse deixado só isso aqui. Então, a criatividade, quando eu falo que ela é treinável, é exatamente isso aqui. É a gente aguçar. E aí isso é testar, ver, fazer, praticar, gastar um tempo fazendo isso, até a gente criar a nossa identidade. Aos poucos a gente vai criando a nossa identidade em relação a isso. E, mas eu aprendi isso hoje, mas eu ainda não sei como é que fazer direito. Gente, faz hoje. Faz um post, me marca, eu vou fazer questão de repostar vocês. É aquela história, antes feito que perfeito. Começa, uma coisa diferente que você fizer já vai chamar a atenção, já vai reter a atenção para a sua rede social, já vai reter a sua atenção para aquilo que você tem para dizer. E para a gente encerrar, que era para ser de 1 hora e gastamos quase 2. E ainda é pouco. Ainda é pouco, para ficar muito mais, com certeza. Queremos mais, tá muito bom. Rebeca, Pode perguntar. por onde você fez aquele slide? Qual slide? O primeiro que você apresentou. O próprio slide? Esse aqui? É o No que você fez a PowerPoint. apresentação para nós? Foi no PowerPoint mesmo? Foi no PowerPoint. E aí... Inclusive aquele letreiro que ficou passando? Tudo no PowerPoint. Vou voltar. E aí o PowerPoint, então, gente, para encerrar, seja criativo para encantar pessoas, para reter pessoas na sua página, para trazer pessoas para a sua empresa. Eu tenho um negócio que é de agronegócio, eu vendo gado. Seja criativo dentro disso para encantar os seus clientes. Eu usei o exemplo do agro. A gente teve uma palestra lá em Viçosa, que era uma empresa que trabalhava exatamente com isso, vendia vaca. Eles têm, por exemplo, um tema que eles usam toda semana, que é o café com... Esqueci o nome da empresa agora. Café com fulano de tal. E aí, eles utilizam isso de forma criativa para falar de... Eles vendem, na verdade, gado não, eles vendem software. Eles usam, então, software para contabilizar, acho que ração, gado, essas coisas. Neilson
me lembra aí, você estava lá aquele dia. Isso. E aí, então, eles usam a criatividade dentro de um tema que é super técnico, mas de uma forma que retenha e encante os clientes. A criatividade, então, ela inspira ideias, constrói empresas que realmente se importam com pessoas. Não adianta a gente pensar na nossa empresa toda estruturada se a gente não demonstrar para as pessoas, para os nossos clientes, que a gente se importa com eles. E como que a gente mostra isso dentro de uma rede social? Fazendo coisas bonitas que encantem eles, que retenham eles dentro da nossa página, que encantem eles, que construam essa conexão, esse pertencimento. Então, e aí, para finalizar com o tema do título da nossa difusão, não se preocupe se as pessoas estão roubando as suas ideias. Hoje eu ensinei aqui um monte de técnicas que eu fui aprendendo. Se quem quiser, posso compartilhar as pastinhas dos meus adesivos, não tem problema. Podem me chamar. Não se importe com as pessoas roubando suas ideias. Se a sua ideia é boa, as pessoas deveriam roubá-la mesmo, para aplicá-las de forma criativa. Ensine as pessoas a forma criativa de utilizar as suas ideias. Claro que a gente não está aqui incentivando o plágio, mas incentivar que pessoas usem o seu conteúdo, roubem o seu conteúdo como artistas, utilizem isso para encantar outras pessoas. Bom... E, Rebeca, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. No teu slide, tu falou que tu usa o PowerPoint, né? Tu acha melhor o PowerPoint do que o Canva? Para fazer criativos do Instagram, não. Para fazer apresentações, sim. Acabou que você não viu a apresentação. Para apresentação, eu prefiro. Para algumas coisas, eu prefiro o PowerPoint. Ele me dá uns recursos mais práticos. O que a Maria Angélica falou, deixa eu te mostrar rapidinho aqui, foi esse aqui. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Cadê eu compartilhar? Tá compartilhando? Não, né? Tá compartilhando. Mas compartilhou espelhou a tela. Agora vai. Vai começar a compartilhar. Para algumas coisas, porque o PowerPoint ele tem alguns recursos que são bem práticos, assim, de vídeo, por exemplo, esse aqui que está passando, tá vendo? São das letras passando no fundo. Ele é mais prático de fazer no PowerPoint nos próprios recursos nativos dele. Ah, legal. Então, eu sempre uso o Canva, mas vou dar uma trabalheira doida. Dá trabalho. Então, e aí é interessante, os aplicativos eles têm vários recursos, né? É interessante conhecer os recursos para saber qual coisa é mais fácil. Então, por exemplo, para fazer esse tipo de apresentação, o PowerPoint ele é mais prático. Essa apresentação toda eu fiz no PowerPoint, porque ela tem muitas animações. Né? Oi? PowerPoint, acho que eles deram uma melhorada nele, que antigamente ele era muito limitado. Sim, não, ele tá ótimo agora. Sabendo mexer nele, ele tem muito recurso legal para fazer. E aí... Só que ele tá travando. Acho que o meu computador já cestou. Ele tá vendo? Eu utilizei ele fiz todas as apresentações no próprio PowerPoint. Mas, por exemplo, algumas coisas eu gosto de fazer no Canva, outras coisas eu gosto de fazer no Studio, porque o Studio ele tem alguns outros recursos que são diferentes. Outras coisas eu utilizo aqueles outros aplicativos. Tudo vai depender o que eu quero provocar, que tipo de apresentação que eu quero fazer. Às vezes eu quero fazer só um jogo de fotos, eu vou usar o Storybeat, que ele já vai me dar, inclusive, na batida da música. Às vezes eu quero fazer... Aí eu posso usar 2 aplicativos diferentes. Eu quero fazer um texto numa batida de uma música. Eu faço no Canva o texto, a arte do texto, jogo no Storybeat e aí ele vai fazer na batida da música.
Então, é legal entender todos os aplicativos, gastar um tempo mesmo, tira um tempo, um dia, e fala assim, hoje eu vou estudar aplicativo. Esses aí que eu apresentei, eles têm muitos recursos, dá para fazer muita coisa com eles. Utilizem eles para vocês verificarem o que eles têm de interessante, o que dá para fazer, porque isso amplia o nosso horizonte, atiça a nossa criatividade, a gente sair da nossa caixa, né? Seguir perfis diferentes do nosso nicho, seguir pessoas que falam de outras coisas, seguir empresas de design, de marketing, para a gente poder páginas de fora. Eu passei uma lista para as meninas de lugares de buscar referência, né? Depois eu posso te passar também, só me lembra, para a gente expandir aí o nosso repertório criativo. Alguma dúvida? Assim, Milhões, acho que no dia a dia né? vai ter várias. Vai ser um trabalho de estudando mesmo. Mas foi muito bom. Nossa, eu nem sabia que existia esse tanto de coisa no Instagram. Eu adorei. Não sabia mesmo. Tem muito recurso que a gente não precisa gastar tempo em outros lugares, né? Então, isso é bem legal de fazer. Oi, Neus, pode falar. Não, só queria saber se tu vai disponibilizar a gravação. Sim, pode deixar. Ela ficou gigante, né? Porque são 2 horas de gravação. Mas eu posso colocar lá e disponibilizar no Drive depois, aí vocês baixam lá, porque aí vai pausando e vai fazendo. Mas me lembra. Vai ter uma declaração, Rebeca, ou um certificado dessa aula? O próprio Simpla, ele gera. Eu vou conferir lá como é que tá, mas o próprio Simpla, ele já gera essa... A gente mesmo consegue gerar, então. Sim, pelo próprio Simpla. Obrigada. Tá bom? De nada. Pessoal, Mais alguma coisa? tchauzinho. Muito obrigada, Rebeca. Beijo, beijo. Tchau, Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada a vocês também. Parabéns. Foi ótimo. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa sexta-feira. Obrigada, parabéns, viu? Boa noite. Foi Obrigada. excelente. Boa noite. Tchau.